Cristo no centro. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: Varões, sois irmãos, porque vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como antes mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Atos 7, versos 26 a 29. Já vimos que a primeira razão, tanto para a rejeição de Moisés pelos filhos de Israel, como a recusa do Sinédrio a aceitar Estevão, foi a incapacidade de pensar correta e logicamente. Ele cuidava que seus irmãos entenderiam, mas eles não entenderam. E vimos que, dali em diante, a humanidade, mesmo em sua necessidade e dor, tem rejeitado a oferta do Evangelho. Temos considerado, ademais, que a tese geral da Bíblia é que essa rejeição se deve ao pecado, nada menos que isso. Vimos também que a primeira coisa que o pecado faz é paralisar a mente, e nós estudamos as consequências disso. Mas agora eu quero mostrar a vocês que há uma segunda coisa que o pecado faz, e esta, em certo sentido, é ainda pior. O que sobressai tão visível e claramente na passagem que estamos estudando é que o pecado não afeta só a mente dos homens e das mulheres, como também afeta igualmente o seu coração e o seu espírito. Digo que isso é ainda pior porque mostra como as pessoas são por natureza, que é uma perversão, uma corrupção, no centro mesmo do ser, do ego. E, em última análise, é isso que explica o fato de que o pensamento humano extraviou-se. Os homens e as mulheres são governados pelo que se chama preconceito. E o preconceito é mais forte, mais profundo e mais fundamental que o poder da razão. Ele controla a razão. Como a própria palavra nos diz, preconceito é aquilo que prejulga a questão em foco, em vez de esperar para ouvi-la. Chega a seu veredicto antes de ouvir a prova. Todos nós sabemos o que é ser preconceituoso, todos nós somos culpados disso. Não está restrito a algumas pessoas, mas, por causa do pecado, o preconceito caracteriza toda a raça humana. Pensem nos exemplos óbvios: preconceito racial, preconceito de cor, preconceito nacional, preconceito de classe. O mundo está repleto de preconceitos e é por isso que está nessa balbúrdia. Alguma coisa nos faz tomar uma atitude e depois descobrimos razões para lhe dar suporte. Chegamos à nossa posição por um calmo processo de raciocínio? Nada disso. Não nos sentamos para refletir sobre a nossa posição. Partimos de uma posição e depois a defendemos e atacamos a outra. Começamos gritando um com o outro, confirmando o preconceito e pondo abaixo um ao outro. Estou certo porque sou o que sou, minha cor, meu país, certo ou errado. O preconceito é irracional, não se baseia na razão e no entendimento, mas é governado por algo mais elementar, mais emocional. O preconceito é sempre emocional, esse é seu nível, porém é tão poderoso que, repito, governa o pensamento. É devido ao preconceito que há tanto argumento no mundo e isto é que é terrível. É devido ao preconceito que há tanto amargor, tanta dureza de sentimento e, em consequência, tanta infelicidade. Agora, baseados nesta velha história, eu quero mostrar a vocês o preconceito que Moisés enfrentou. Não haveria algo quase incrível nisso? Moisés tinha vindo para libertar o povo, mas quando tentou deter estes 2 filhos de Israel, que estavam pelejando, brigando e agarrando a garganta um do outro, o homem que estava causando dano ao outro repeliu Moisés, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? Veja-se, pois, o que nos é dito em Êxodo. Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Êxodo 2, verso 14. E assustado e com medo,
teve que fugir por sua vida para a terra de Midian, onde esperou 40 anos até poder voltar para libertar os filhos de Israel sob as ordens de Deus. Todavia, vocês veem o ressentimento e o insulto, vocês veem o ódio manifestado contra Moisés. Ele tinha vindo para libertá-los, mas eles se encheram de preconceito ao vê-lo, rejeitaram-no com raiva. Pois bem, foi isso que aconteceu com Moisés, disse Estevão, dirigindo a palavra ao sinédrio. Vocês percebem como ele estava desenvolvendo o seu argumento? Disse ele. Foi exatamente isso que pouco tempo atrás vocês fizeram com o Filho de Deus. E é o que estão fazendo agora, prendendo-me, pondo-me em julgamento e considerando esta mensagem uma blasfêmia. Observe depois como se manifestou este preconceito no caso do nosso bendito Senhor. Eu poderia dar-lhes muitos exemplos, mas considere este que encontramos no capítulo 6 do Evangelho de Lucas. É quase incrível, porém isso aconteceu literalmente. Um homem que tinha uma das mãos mirrada foi trazido ao nosso Senhor, e o nosso Senhor lhe disse: levanta-te e fique em pé no meio. Versículo 8. Ora, os escribas, os fariseus e os saduceus não reconheceram nosso Senhor. Ele não tinha sido instruído por eles. Eles não o tinham credenciado. Consideravam-no um petulante. O nosso Senhor sabia disso, razão pela qual esta pergunta: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando em redor, disse ao homem: estende a tua mão. O homem cuja mão era mirrada não podia movê-la. Era esse o seu problema. E o texto nos diz: e ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Lucas 6, versos 8 a 10. Qual foi a reação destas autoridades religiosas? Eila. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Versículo 11. Uma exata repetição do que os filhos de Israel tinham feito muito tempo atrás no caso de Moisés. Aqui o nosso bendito Senhor estava realizando um milagre, mas porque não pertencia ao particular grupo deles e não se enquadrava em suas ideias, em suas normas e em seus regulamentos, o milagre não significou nada para eles. Eles estavam cheios de ódio e conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Eles estavam cegos para o milagre, cegos para o fato, e estavam sendo governados unicamente por seu mordaz preconceito. E nos fins da vida do nosso Senhor, vocês podem ver ainda mais claramente o que o pecado faz. Volte a ler o capítulo 23 do Evangelho de Lucas e vejam o azedume, o ódio, a maldade, o rancor, o escárnio. Mesmo quando nosso Senhor estava na cruz, eles zombaram dele. Disseram: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Lucas 23, verso 35. Pois bem, a tese que estou defendendo é que foi o pecado que causou esse azedume, esse ódio, esse sentimento violento contra o nosso Senhor. Diz o apóstolo que isso é verdade a respeito de todas as pessoas por natureza. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, verso 14. E de novo, em Romanos 8, verso 7, Paulo diz: a mente carnal é inimizade contra Deus. Ele não diz apenas que a mente carnal não crê em Deus, mas que é inimizade, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A natureza humana sem Cristo é isso. É isso que o pecado faz com todos nós. Paulo diz novamente agora a Tito: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Tito 3, verso 3. E Paulo continua e diz que só há uma esperança para nós, e essa esperança é a graça de Deus. É isso que o pecado faz conosco. Vejam como o apóstolo Paulo e todos os apóstolos foram tratados. Quase todos eles foram mortos. Os homens e as mulheres os odiavam, os insultavam, consideravam-nos a escória do mundo. Portanto, é isso que é exposto diante de nós. Vemo-lo não somente neste discurso de Estevão ao Sinédrio, mas também é a história que é posta diante de nós no Novo Testamento e, como diz o nosso Senhor, é igualmente a história do Velho Testamento.
porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, verso 12. Isso é história objetiva, porém a questão que se nos apresenta a mim e a você é: seria isso verdade a nosso respeito? Você crê neste evangelho ou rejeitou? Você tem demonstrado o mesmo escárnio e zombaria? Como os gregos e as pessoas inteligentes do tempo do nosso Senhor e dos apóstolos, você se descartou do evangelho como uma estultícia indizível? Não é apenas questão da mente, é questão do coração. Portanto, peço-lhe que examine tudo objetivamente. Observe a figura dos filhos de Israel na antiguidade, empregada por Estevão. Observe a mesma atitude que se vê nos membros do Sinédrio no século I. Às vezes, é mais fácil ver uma coisa quando você a vê noutra pessoa, não é? É aí que a história é de tão grande valor para nós. Se lhe fazem uma pergunta sobre uma pessoa, você sempre fica na defensiva. Mas se você vê uma figura objetiva e você fica mais descontraído, o preconceito não age com tanta violência e então você começa a enxergar mais claramente. Noutras palavras, estou fazendo exatamente o que o profeta Natã fez com o rei Davi, quando depois de contar a Davi a história do homem rico que tomou o único cordeiro que pertencia ao homem pobre, Natã disse: Tu és este homem. Segundo Samuel 12, versos de 1 a 13. Assim queira Deus conceder que, quando examinarmos esta velha história de Moisés, o Espírito de Deus a aplique a nós e nos diga: Tu és este homem. Você pensa um pouco e diz que jamais se portaria como o Sinédrio, porém, se você não é crente em Cristo, é justamente isso que está fazendo. Não há nada mais terrível que isso. Esta atitude do coração é até pior que a incapacidade do intelecto e do entendimento. Passemos agora aos detalhes desta história. A primeira coisa que o pecado faz é sempre levar-nos a achar instintivamente que Deus é contra nós. Isso está aqui, na história. Moisés foi enviado por Deus para libertar os filhos de Israel, e a reação imediata, instintiva deles, foi achar que ele era contra eles. Queres tu matar-me? Perguntou o escravo hebreu a Moisés. Ora, o que há de mais assombroso é que os homens e as mulheres, por natureza, instintivamente, acham que Deus é contra eles e formam a ideia de que ele é um déspota, um poder que os sobrepuja à espera de fazer-lhes mal. Deus está contra nós, dizem eles, e não seria essa a verdade sobre o mundo atual? É por isso que as pessoas odeiam Deus e estão sempre tentando agarrar-se a qualquer argumento que possam encontrar onde quer que seja contra ele. Por isso, eles dizem que Deus é o oponente da raça humana e que a fé em Deus é o ópio do povo. E essas ideias são sustentadas com imenso amargor e proferidas com grande vituperação. Essa é, por natureza, a atitude dos homens e das mulheres para com Deus, que lhes deu a grande dignidade de criá-los à sua imagem e semelhança. O Deus que nos criou, ele e não nós, que nos fez. Salmo 100, verso 3. O Deus que nos outorgou os dons que temos. O mundo moderno está apenas repetindo o que o mundo fez na antiguidade. Nas palavras de Paulo, eles honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Ou, na versão atualizada, cultuaram e serviram. Romanos 1, 25. Estamos cultuando os homens, estamos cultuando a capacidade humana, as invenções humanas. Maravilhoso, exclamamos. Mas como é que as pessoas podem fazer invenções? Foram elas que geraram e produziram os seus poderes? Foram elas que criaram as suas propensões e faculdades? Naturalmente que não, são dadas por Deus. Que tens tu que não tenha recebido? É como Paulo diz, 1 Coríntios 4, verso 7. Todavia, é isso que o pecado faz conosco. E observa as bênçãos que Deus derrama regularmente sobre nós. Que seria se ele retirasse o sol e a chuva? Todas as suas inteligentes invenções dariam em nada. A melhor semente do mundo e todos os tratores seriam inúteis se Deus não enviasse a chuva e o sol. Ele é o doador de todo bem e de todo dom perfeito. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5, verso 45. Mas, acima de tudo, Deus, apesar do nosso pecado e da nossa rebelião, e movido por nada senão por sua graça,
por seu amor e por seu coração eterno, concedeu um meio de salvação. Ele se propôs a planejá-lo, planejou-o e o pôs em operação, e todavia os homens e as mulheres, por natureza, o odeiam. Não adianta tentar negar esse ódio. Há pessoas que dizem: mas você não deve dizer que eu sou inimigo de Deus e o odeio. Eu não odeio Deus, sempre acreditei nele. É isso que muitos gostam de pensar. Dizem eles: não, eu não sou cristão conforme a sua descrição, entretanto, sempre fui crente em Deus. Jamais achei difícil mostrar a tais pessoas que elas nunca creram em Deus, mas apenas creem em alguma das suas próprias ideias sobre o que elas acham como Deus deveria ser. No momento em que são confrontadas pelo Deus que se revelou na Bíblia, logo mostram o seu ódio a ele, invariavelmente. Não, as pessoas odeiam Deus e acham que ele é contra elas. A primeira coisa que elas se inclinam a fazer quando elas ou seus entes queridos ficam doentes é dizer: por que me acontece isto? Que foi que eu fiz? Deus está contra mim. Isso é instintivo. Ei-lo aqui, nestes filhos de Israel, e continua sendo esta a verdade com relação aos homens e às mulheres que rejeitam o Filho de Deus atualmente. Em segundo lugar, nós notamos que os homens e as mulheres em pecado sempre acham ruim a intervenção de Deus na vida deles. Lá estavam estes pobres filhos de Israel, tinham sido maltratados terrivelmente, tinham se levantado este rei que não conhecia José, e ele os tratou de maneira abominável. Não passavam de escravos e eram açoitados por capatazes cruéis. E o rei publicara um edito ordenando que toda criança do sexo masculino que nascesse de mulher israelita fosse morta assim que nascesse. Lá estavam eles, e Deus comissionou Moisés para tirá-los de lá, para libertá-los. Qual foi a reação deles? É quase incrível, não é? Esta é a vantagem de examinar a história de maneira objetiva. Sua reação imediata foi melindrar-se com esta interferência. Quem te constituiu príncipe e juiz entre nós? Quem é você para nos dizer o que fazer e o que não fazer e interferir em nossos assuntos? E essa é precisamente a atitude da humanidade hoje em dia. Essa é a atitude dela para com a Bíblia. Essa é a atitude dela para com a pregação. Essa é a atitude dela para com esta mensagem que nos condena e condena os nossos pecados e o nosso modo de viver. Não gostamos disso, dessa interferência. Queremos continuar vivendo a nosso modo. Vemos um texto em algum lugar ou nos encontramos com alguém e temos uma conversa. Ouvimos um sermão e ficamos inquietos, e a nossa reação imediata é: que direito tem ele de me perturbar ou de interferir em minha vida? Não gosto dessa mensagem que me vem dizer que estou errado, que a minha maneira de viver é injustificável. Eu me ressinto dela, não quero saber dela. E a seguir, quando esta mensagem me chama para eu me arrepender, para eu mudar de vida, para desistir dela e fazer outra coisa, eu digo: ora, quem é este? Quem é Deus? Que direito tem vocês, cristãos, de me falar sobre o meu modo de viver? Que direito tem de me falar sobre o seu Salvador assim chamado? Não. Eu não estou interessado em seu tipo de vida. Minha vida é minha, e eu reivindico o direito de viver minha vida a meu modo. Não é da sua conta. Quem o nomeou juiz e governador? Não seria essa a nossa reação instintiva? Essa é a reação instintiva de todos os homens e mulheres quando levados à convicção de pecado. Acham injustificável esta interferência. Quando você está procurando ajudar pessoas ou fazer-lhes algum bem, quando você está tentando mostrar a elas o mal que há em seus caminhos e as consequências do pecado delas, quando você lhes dá a ideia de que existe um outro caminho, elas se ofendem. É por isso que muitos caçam da Bíblia. É por isso que despejam escárnio sobre ela. Não é apenas rejeição, há sempre um elemento de azedume e de animosidade, a maldade. E vemos tudo isso aqui, nesta velha história. Que mais? Quanto mais você persegue o tema, mais claramente vê quão mal é este antagonismo. Há sempre uma birra especial contra o plano particular de Deus para a libertação. Foi o que aconteceu no caso de Moisés. Veio-lhe ao coração. Deus colocara isso ali. Deus o tinha enviado e, como lemos,
e ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não somente não entenderam, porém, além disso, ficaram ressentidos. Esta é a linguagem que usaram. Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Você nos veio dizer como devemos viver e como devemos comportar-nos? Você nos veio dizer como obter a libertação? Qual é a sua autoridade? Que direito você tem de fazer isto? E essa é a coisa mais grave de todas. É sempre nesse ponto que vocês vão encontrar extremo azedume, ressentimento e paixão. Falemos com clareza sobre isso. Deus tem seu plano de salvação, e muito explícito, e ele nos chama para nos submetermos a seu plano. Deus dera a Moisés o plano de salvação. Deus lhe havia dito que ele ia libertar este povo. Ele tinha o plano e estava começando a pô-lo em execução. Mas foi justamente esse o ponto em que os filhos de Israel se colocaram contra ele. Quem é você? Eles perguntaram. Eles achavam que deviam poder expressar suas opiniões, que era preciso que eles fossem consultados. Pode-se dizer, eles não estavam prontos a receber a libertação como Deus a ordenara. E essa continua sendo a causa do problema atual. O caminho da salvação elaborado por Deus é perfeitamente simples e perfeitamente claro. É em Cristo Jesus e nele somente. Pedro tinha dito antes ao Sinédrio, e em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, verso 12. Essa é a mensagem cristã. Esse é o caminho da salvação proveniente de Deus. É tudo nesta só pessoa, e exclusivamente nela. Não há um segundo nome, há somente um nome. Você não deve colocar nenhum nome ao lado do nome de Jesus. Se o fizer, você estará detraindo dele. Ele é o Filho de Deus e faz reivindicações singulares. Diz ele, eu sou a luz do mundo. João 8, verso 12. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Ele não precisa de ajuda. Você não deve pôr ninguém ao lado dele. E o Evangelho aperta mais a coisa dizendo-nos que o nosso Senhor salva-nos especificamente morrendo por nós na cruz. A mensagem é que o Filho de Deus veio a este mundo para nos salvar e que a única maneira pela qual ele pôde salvar-nos foi morrendo em nosso lugar, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2,24. Ele pôde bradar na cruz, está consumado. João 19, verso 30. Tudo tinha sido feito. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, verso 6. Há só um caminho para a presença de Deus, para o lugar santíssimo. É pelo sangue de Jesus. E de todos os pontos, este é aquele no qual os homens e as mulheres não somente põem para fora o seu ressentimento contra o Evangelho, mas também o ódio que eles têm dele. O sangue de Cristo. Acima de tudo, eles derramaram o seu sarcasmo, o seu riso, escarninho, as suas zombarias sobre o sangue de Cristo. Eles riem dele, fazem mofa e zombam dele. Esta é a teologia do sangue, dizem eles. No entanto, quando ele reage dessa maneira, estão simplesmente repetindo o que os membros do Sinédrio fizeram e o que os filhos de Israel tinham feito muito tempo antes com Moisés. As pessoas em geral ainda dizem, acaso eu não posso fazer alguma coisa acerca da minha salvação? Eu não posso desempenhar um papel? Os outros não desempenham algum papel? Não devemos ajudar Deus de alguma forma? Não temos que dar a nossa contribuição? Mas a resposta é não. Ele fez tudo. E se você tentar introduzir alguma coisa de alguma forma ou maneira, estará detraindo da sua glória eterna e a completude salvífica dele. Mas eu repito que é isso que o povo odeia. Este sempre gosta de uma religião que lhes dê muita coisa para fazer. Isso é verdade quanto a todos os segmentos da igreja cristã, de todas as formas de religião. Todos querem contribuir com algo, querem introduzir mais alguma coisa, torná-lo complicado, acrescentar algo a ele. Não, não. A salvação está toda nele e exclusivamente nele. Ele decide. O nosso Senhor é o Salvador, o juiz e o príncipe designado por Deus. O método é de Deus.
e devemos sujeitar-nos a seu plano. E não somente isso. O Evangelho não nos diz somente que o Filho de Deus tinha que morrer, que o seu sangue tinha que ser derramado para que pudéssemos ser salvos, mas também nos diz que somos seres tão corrompidos, tão vis, que temos que nascer de novo. O nosso bendito Senhor disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. João 3, verso 7. Não importa quem seja você. Nicodemos era judeu, criado como judeu e incircunciso. A igreja judaica tinha feito tudo por ele. Não havia mais o que fazer, e ainda por cima, ele era um líder. Mas isso não resolvia. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, verso 5. E a mensagem continua sendo a mesma. Todos nós estamos em tal estado, em consequência do pecado, que não podemos ser melhorados, precisamos ser recriados, precisamos ser regenerados. E o mundo odeia e abomina este ensino. Os que não são cristãos odeiam, acima de tudo, mais a doutrina do novo nascimento pela fé em Cristo, que morreu por eles. Eles estão interessados em Cristo como pessoa, em Cristo como mestre. Estão interessados no ensino ético do Sermão do Monte e estão interessados em muitas outras coisas. Mas quando você lhes diz que nada senão a morte de Cristo pode salvar-nos e que temos que nascer de novo, do Espírito, antes de podermos ser filhos de Deus, eles odeiam esta mensagem, conferindo um amargor, e dizem que isso é ultrajante. Eles dizem: admito que não sou perfeito, que talvez eu não seja 100% santo, mas você não deve me dizer que eu sou tão mau que não posso fazer nada, que tenho que nascer de novo e que ele teve que morrer por mim. E então eu sigo adiante com a minha análise. Estes escravos hebreus não só se ofenderam com Moisés, mas contenderam com ele e o repeliram. E o que eu defendia, o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? E da mesma maneira, as pessoas nos dias atuais deixam de ver que o nosso Senhor veio fazer-nos o bem. Foi dado a Zacarias, pai de João Batista, dizer: Deus visitou e remiu o seu povo. Lucas 1,68. O próprio Filho de Deus veio a este mundo. Ele visitou este mundo a fim de nos salvar. E todavia o mundo o empurra para um lado. Não se interessa por ele e grita: fora com este, crucifica-o. Com todo o amargor furor que caracterizou o século I. Acresce, porém, que esta coisa terrível chamada pecado tem um efeito tão devastador e corrupto sobre nós que até nos leva a colocar-nos do lado dos nossos maiores inimigos. Foi exatamente isso que estes israelitas fizeram. Este homem que disse: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Logo acrescentou: queres matar-me como ontem mataste o egípcio? E Moisés entendeu exatamente o que ele quis dizer com isso, porque lemos: e a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian. Moisés entendeu que o homem estava dizendo: tudo bem, eu vi o que você fez ontem. Você está se apresentando, não é? E está se pondo como juiz e príncipe. Você pensa que vai tomar conta de nós? Você é um usurpador, um sujeito convencido que pensa que sabe tudo. Quem é você para nos pedir que o sigamos? Tudo bem, eu vou dar a conhecer às autoridades o que você fez ontem. Vocês veem o que o tolo está dizendo? De que outra coisa vocês podem chamá-lo? Que era ele senão um tolo? Eis aí um homem no cativeiro e na escravidão dos egípcios. Eis aí um escravo e servo, e contudo, ele toma partido ao lado dos egípcios contra o seu libertador. Foi exatamente isso que os membros do Sinédrio fizeram. Eles se puseram ao lado dos seus opressores, dos seus senhores, contra o libertador designado por Deus. Notem como os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus e os herodianos, todos eles, se juntaram a Pilatos contra o Filho de Deus. Eles invocaram o auxílio do poder romano, que recentemente havia conquistado o seu país e os mantinha sob pressão. Eles se juntaram aos seus opressores, perpetuaram a sua servidão e rejeitaram o libertador e a salvação oferecida. E é isso que, em sua loucura, os homens e as mulheres continuam fazendo. Você sabe o que está fazendo quando rejeita este evangelho? Você não só está rejeitando o Filho de Deus e a maravilhosa oferta de salvação que Deus lhe faz, como está se pondo do lado do diabo.
você está se pondo do lado daquele que causou a sua miséria. O mundo era perfeito, era um paraíso. Por que não continuou sendo um paraíso? Porque o diabo entrou, o inimigo de Deus e o inimigo do homem, porque este foi feito à imagem de Deus. O diabo entrou e causou o caos. Ele foi a causa das moléstias, da infelicidade, da vergonha, da miséria, do pecado, do remorso, do inferno. Tudo quanto é contra nós é causado pelo diabo. E quando você rejeita este evangelho, e quando você faz gracejo da Bíblia, e quando você despeja escárnio sobre o sangue de Cristo, e sobre a ressurreição, e sobre todos os grandes fatos do evangelho, o que é que você está fazendo? Você está se pondo do lado do seu tirano, do seu opressor, daquele que mantém você na miséria e no fracasso em que você se encontra. E isso vai acabar lançando você no inferno e na condenação eterna. É isso que você está fazendo. Oh, que coisa terrível é o pecado! Como nos afeta! O preconceito que ele se levanta contra esta mensagem do Evangelho, que anuncia nossa libertação, preconceito que nos faz cruéis e jactanciosos em nossa rejeição dela, especialmente em seus mais gloriosos aspectos. E isso me leva à minha última palavra. Eu já tive o privilégio de dizer a vocês o que significou para Moisés o seu aparecimento entre os filhos de Israel. Vocês se lembram do que isso lhe ia custar? Ele se dispôs a renunciar a toda aquela prosperidade e sucesso e a assumir sua posição ao lado do seu povo. Ele estava disposto a se sacrificar e a sacrificar seus prospectos, sua própria vida, se necessário, e todavia o seu próprio povo o ameaçou de morte e ele teve que fugir por sua vida. E isso é uma pálida figura em comparação com a grande tragédia que está registrada nas páginas dos 4 evangelhos. Como disse o apóstolo Paulo, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios 8, verso 9. Querem saber o que ele fez? Ouçam. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, o que significa que ele não considerou a glória que ele compartilhava com Deus desde a eternidade como um prêmio ou uma pressa e que devesse apegar-se. Que foi que ele fez então? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, versos 5 a 8. Ele deu a si, deu sua vida. Não poderia ter dado mais, ele deu tudo, e todavia a reação foi: fora com este, crucifica-o, liberta Barrabás, não este Jesus. Pois bem, isso foi uma coisa que aconteceu. Não é um conto de carochinha, não é uma simples história. Isso aconteceu, como vocês sabem, no Calvário. O mundo rejeitou o seu Messias, veio para o que era seu e os seus não receberam. João 1, verso 11. Apesar de ter abandonado a glória palaciana das mansões celestiais, de haver nascido na semelhança da carne pecaminosa e de ter sofrido a contradição dos homens contra si, pois durante os anos em que ele esteve neste mundo, cuspiram nele, fizeram mofa dele, riram dele, zombaram dele e finalmente o expulsaram e o crucificaram. E essa é a verdade acerca de todo aquele que não crê nele. E é essa terrível perversidade, como também loucura e cegueira, que é causada pelo pecado. Então, qual é o veredicto sobre a ação dos filhos de Israel em sua resposta a Moisés? O que é que você sente sobre aquela multidão que vociferou em Jerusalém? Fora com este, crucifica-o! Observe tudo isso objetivamente. Que diz você? Mas, meu caro amigo, o que é que você tem feito? Se você não vê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu, deu sua vida pela sua salvação, se você não vê que unicamente ele o salva, sem nenhum acréscimo, você se faz culpado da mesma coisa. Tu és este homem. Deus tem misericórdia de todos quanto não se submeteram ao nosso Senhor, como seu único e suficiente Salvador e Redentor. Que o Espírito de Deus abra os nossos olhos, para que o vejamos em toda a plenitude do seu divino poder de salvar, e caiamos aos seus pés e digamos: Tu, ó Cristo, és tudo o que eu desejo, e mais que tudo em ti encontro. Charles Wesley. Tu me bastas. Toma-me.